Alô, pessoal, estamos de volta aqui ao Pode Vinde e hoje trazendo para a entrevista a Júlia Castro, né? Essa jovem historiadora formada pela UFRJ, que tem uma pauta muito bacana dentro do que nós defendemos, que são os valores cristãos, né? Conservador. E com certeza nós vamos conhecer um pouquinho do pensamento dela, do que ela faz, do que ela já desenvolve. Júlia, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, pastor, pelo convite, pelo seu tempo. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês e com essa audiência que é muito qualificada. Maravilha. Conhecendo um pouco da Júlia Castro, fora dos bastidores da mídia. A gente sabe que você tem mais de 400 mil seguidores no Instagram. Sim. Né? Já tem uma pauta aí maravilhosa, política, né? E de preparação. E como é a sua vida no dia a dia, Júlia? Para o pessoal poder te conhecer um pouquinho melhor. Claro. Gente, primeiramente, muito prazer. Meu nome é Júlia de Castro, tenho 24 anos, sou formada em História aqui no Rio de Janeiro. Sou nascida e criada no Rio de Janeiro, na capital especificamente, no subúrbio carioca, até perto aqui da Baixada Fluminense, ali perto da Pavuna, Coelho Neto, ali é a minha área. Inclusive, sou nascida em São João de Meriti, para uma curiosidade interessante. Então, eu sou da Baixada, querendo ou não. E, bom, a Júlia, nos bastidores, era uma pessoa comum. É uma pessoa comum que decidiu literalmente ser uma voz com base em tudo que ela via, posso dizer assim, o sistema defendendo, que é de contra tudo aquilo que a população civil, que a sociedade civil, que é majoritariamente cristã, defende. Então, assim, hoje a Júlia representa uma classe de pessoas que é a maior parte das pessoas que não tem voz, não porque não sabem o que defende, pelo contrário, defendem com muito afinco, mas são a maioria silenciosa. A gente sempre ouve falar que a esquerda ela é a minoria organizada e barulhenta, e nós, os conservadores, os cristãos, nós somos a maioria, só que desorganizada, porque nós de fato estamos preocupados com a nossa vida pessoal. Então, assim, e quando eu falo vida pessoal é em trabalhar, em cuidar da nossa família, em ir pro céu, e não em preocupado com militância ativista. Só que a verdade é que a esquerda ela é muito organizada em trabalhar por aquilo que é ruim. Então a gente viu um povo tendo que se levantar, e no Brasil, no nosso imaginário, que sempre pensou que cristianismo não se misturava com política, as coisas tiveram que começar a mudar. Porque hoje, no debate de hoje político que tem, ao invés de a gente estar discutindo problemas sérios, a gente está com risco de homens biológicos frequentarem o banheiro com meninas. A gente tem o risco de pastores, de padres, de sacerdotes, de líderes religiosos não poderem mais falar que o casamento foi feito para um homem e para uma mulher. Porque isso é uma visão bíblica. E ser processado e talvez preso por isso. Através da lei da misoginia, através dos leis dos fóbicos, né? Do homofóbico, do transfóbico, de todos os óbicos que a esquerda tenta passar judicialmente. Então a gente se viu numa situação de ter que se posicionar para não deixar de existir, de fato, né? Para poder defender a nossa fé. Essa bandeira foi mais pelo que você passou dentro da universidade. Exatamente. Né? Ela começa ali, né? Essa sementinha Exatamente. Na verdade, de reação, né? Isso. Na verdade, assim, desde a época da escola, eu já era uma pessoa muito bem posicionada. E a minha mãe, ela fala muito sobre a minha criação, e ela sempre fala, eu não ensinava a Júlia a ser de direito, eu ensinava a Júlia a ser cristã. E ser cristão, de fato, é nadar contra a maré do mundo. Então, assim, quando eu falo nadar contra a maré do mundo, é que minha mãe sempre falou, se você é chamado para ser sal da terra e luz do mundo, a luz em lugares incomoda, e o sal também não é igual ao doce de leite. Então, assim, ele veio de fato para incomodar, e Cristo fala que ele veio para trazer a espada. Então, assim, em todos os ambientes em que eu vivia, eu sempre era minoria em relação ao pensamento, né? Desde a época da escola. Porque na escola já existe essa doutrinação, e essa doutrinação, ela acontece em diversos setores da vida do jovem. Não é só para ele se inspirar no professor ou querer realizar o socialismo. É de fato para abandonar a sua fé. Só que isso acontece de forma mais intensa na universidade. Hoje, 70% dos jovens cristãos, quando entram na universidade, deixam de ser cristãos. É verdade. Desculpa. Inclusive lá na igreja é uma pauta que eu trabalho muito com isso, na preparação dos jovens para isso, né? Eu acho maravilhoso essas 6 portas que há para entrar através do Enem. Sim. Mas quando chega lá tem essa doutrinação, principalmente na área de humanas, né? Exatamente. Eu sempre falo, a pessoa mais odiada na faculdade, ela não é o Trump, ela não é o Bolsonaro, ela não é o Nicolas, ela é Jesus Cristo. Eles odeiam a fé. Eu falo isso com muito afinco porque eu vivi isso. O maior ódio
que a esquerda tem é contra o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo é a religião da paz. E o nosso amor a Deus e a vontade de servi-lo nos domestica. Quando eu falo domesticar, é esses anseios que a gente tem de rebeldia, de querer mudar o mundo, de querer transformar as coisas. Quando a gente serve a Cristo, a gente já pensa o seguinte: o mundo é jaz do maligno, o que eu posso fazer aqui é salvar essas almas. Então nos traz uma paz, aquela paz que excede todo entendimento, e é isso que a esquerda quer que morra. Porque ela não quer que a gente tenha paz, que Cristo fala, que a paz esteja convosco. Ela não quer que a gente tenha essa paz, porque Marx já dizia que a força motriz da revolução é o ódio. Então eles precisam que a gente seja revoltoso. E Cristo dá uma esperança que excede todo entendimento. Que a gente olha e fala assim, tá, no final vai ter tudo certo. Exatamente. Se não está tudo bem é porque ainda não é o fim. E não é isso que eles querem. E plantar isso na cabeça de um jovem é muito mais fácil. Primeiro porque a gente está na formação da nossa personalidade. Segundo porque a gente tem a síndrome de aceitação. Então, para ser aceito, a gente acaba assim, indo de contra tudo aquilo que foi ensinado ao longo da vida para pertencer àquele ambiente. Minha mãe sempre fala assim, o seu filho vai estar na faculdade durante 4 anos, mas ele vai ser seu filho para sempre. Você vai correr o risco de perder o céu do seu filho por ele se perder lá dentro. E é o que de fato acaba acontecendo com muitas famílias e muitos pais. É um número absurdo. 70% dos jovens cristãos deixam de ser cristãos. Não tem como. De 100%, apenas 30% permanecem. É uma doutrinação mesmo, né? De fato. E é muito gradual. E ela é muito gradual e ela é muito incisiva. E ela entra e ela lastra a sua vida lá dentro, e eu pude perceber. Em que momento isso. Da universidade isso aconteceu, Júlia? Foi desde o início? Desde o primeiro dia. Desde dia. o primeiro dia. Eu já tinha noção. Começa os debates na sala de aula e os seus comentários. É até pior, pastor. Se eu posso te dizer, quando você pisa lá, você começa a ver os símbolos. Pisou. Imagina que... Pensa que a faculdade pública, que é sustentada com o nosso dinheiro, com o dinheiro inclusive das pessoas cristãs desse país, quando você entra lá, é um mundo invertido, né? Pensa que é um mundo de cabeça para baixo. Então você entra lá, você vê que o que eles acham que é bonito é sujeira. Juro pra você, é tudo sujo. Paredes são pichadas. drogas, isso aí. Cheiro de drogas, banheiro que pode entrar qualquer um, libertinagem sexual, já é assim. Então você já sente aquela aura. Eu tinha um professor que falava, Júlia, aqui é um lugar de guerra espiritual. E até minha mãe achava isso uma coisa muito distante, porque ela não ia muito na minha faculdade. Até o dia que ela foi, ela falou, Júlia, realmente... Ela falou assim, existe uma guerra invisível aqui que as pessoas precisam ter muito discernimento. Porque é uma batalha que acontece ali. E pelas almas dessas pessoas, dos jovens, de fato. Eu tinha um pastor que falava assim, quando ele ia pregar para os jovens. O diabo, ele atenta principalmente a vida de vocês, porque acabar com a minha, eu só tenho metade da minha vida pela frente. Vocês têm a vida inteira ainda. Então é como se eles destruíssem toda uma... Tem uma lógica, né? É verdade. E é um jeito de perder, de fato... Porque, assim, uma igreja sem jovens é uma igreja sem futuro, né? Então, é, de fato, um jeito de você tirar aquela juventude do caminho certo. E quando eu falo igreja, eu não falo de um templo em si, né? Eu falo da filosofia de Jesus, né? Deixar de acreditar em Cristo, né? Deixar de viver ali a comunhão com Deus. E é aquilo ali que é pregado dentro da faculdade. No meu primeiro dia na faculdade, eu entro para entregar meus documentos. E foi o que eu falei. Júlia, por que você não se perdeu lá dentro? Por duas razões. Primeiro, porque eu já sabia o que me aguardava. Porque eu lia muito, estudava muito. Exato. Já sabia como é que ia ser a faculdade. Segundo, porque eu sempre falo isso. Se a escola tentava me doutrinar 5 vezes por semana, minha mãe falava a verdade para mim 7 vezes por semana. Desculpa, viu, gente? Tô com essa tosse. Então, assim... eu fui preparada, sabendo o que me aguardava. Eu só não sabia que seria tão ruim. Sabe quando você pensa assim, não deve ser tão ruim quanto eu acho que é, quanto eu li nos livros, quanto eu li o Olavo falando, quanto eu vi as pessoas falando, mas não, era pior. Então, quando eu piso na faculdade, eu vou entregar meus documentos, meu diretor sai da sala dele, ele era deficiente visual, e ele sai reclamando do pronome neutro. E eu já tinha me prometido que eu não ia falar de política lá. Detalhe, já dando um spoiler que eu ia contar pra vocês lá na frente. Um dia, eu tava saindo da faculdade, do lado de fora, e eu escuto o menino perguntando assim, você é cristã? Aí eu, oi? Você é cristã? Aí eu falei, sou. Mas por que você tá falando assim? Ele falou, então, eu tenho uma célula cristã, mas eu não posso falar... Eu tava fora da faculdade, fora do campus. Eu não posso falar dentro da faculdade porque eles me agridem. Me agridem. Então eu falo aqui fora e pergunto absurdo, baixo, né? Porque às vezes eu pergunto pra alguém e a pessoa diz que não é, e ela me agride também. Eu olhei pra aquilo, eu fiquei assim, meu Deus,
Como assim? A gente não tá falando de Nigéria. A gente tá falando de Brasil, de Rio de Janeiro. E de uma educação que é sustentada por nós. Entende? Por todos os cristãos. Então, assim, você quer ser de esquerda, você seja. Mas você não pode impedir que eu professe a minha fé. Impedir que eu pense do jeito que eu penso e a filosofia que eu penso, sabe? De vida que eu escolhi pra mim. Respeito, né? E não tem. Eu vi alguns vídeos de retratação, né? Teve, vou contar pro senhor. Voltando à história do diretor, e ele reclama do pronome neutro, né? Eu tô reclamando, ele falando que não conseguia, o celular dele não conseguia ler pra ele, porque ele era cego, então o celular não conseguia ler. Aí eu falei, eu também odeio pronome neutro. Aí ele, sabe outra coisa que eu odeio? Júlia, né? Você é a Júlia, no primeiro dia que eu tava lá entregando meus documentos. Aí eu falei, eu falei, sim, sou Júlia. Aí ele, eu odeio o aborto. Porque o aborto é uma coisa muito eugenista, porque se minha mãe descobrisse que eu era cego desde a barriga, eu não estaria aqui. Eu falei, eu também odeio o aborto, diretor. O aborto pra mim é a ideologia mais nefasta que existe. É o genocídio silencioso. Eu já me soltando ali a ele, mas eu sou comunista. Sou comunista, filiado ao Partido Comunista, ateu, agnóstico, né? Que é a mesma coisa que acreditando numa força maior do universo, ateu. E trabalho para que essa universidade seja uma universidade comunista. Eu falei, putz, ferrou. Agora ele já me marcou. Já falei que eu sou contra o aborto, que eu sou contra o pronome neutro. E eu não deveria ter medo de ser contra essas coisas dentro da universidade. Pensa comigo, seria o meu direito pensar diferente. E ele entra... Meio dúbio o pensamento dele, né? Exato. Confuso, mas é assim que a esquerda age, né? Justamente nessa confusão de ideias. E aí eu lembro que ele entrou para a sala dele, o meu secretário, que era o secretário do meu curso, foi devolver meus documentos e ele era cristão de direita, mas também não podia falar. E aí ele segura forte assim e fala, por favor, não muda. Aí eu falei, não, como assim? Eu não vou mudar ele. Não, porque eu vejo as meninas chegando igual a você. Em 2 semestres elas já não acreditam mais em Deus, já rasparam o cabelo, já estão com dúvida na própria sexualidade. Aí eu falei, você pode ter certeza que é mais fácil a faculdade mudar do que eu não vou mudar. E aí peguei meus documentos e saí. E aí eu faço sempre essa comparação, mas parecia até que nós éramos judeus na Alemanha do Hitler. Porque a gente não podia dizer nossas opiniões. E é isso que eu falo, gente. A gente não tá falando de uma realidade distante, a gente tá falando de uma realidade que é aqui. Que nos odeia, de fato. Júlia, e muita gente não sabe disso, né? A maioria dos pais não sabe o que os filhos passam, né? Não, e tem aquela utopia do que é a universidade ainda, de passar na universidade ser um orgulho. Aquela coisa meu filho da vai ser da Federal. Da PUC. Exatamente. Mas eu ainda acredito muito no resgate desses ambientes. Tanto que a minha história, ela é justamente porque durante o primeiro e segundo turno da eleição presidencial, descobriram que eu era de direita. E eu falo descobrindo porque de fato foi o que aconteceu. Porque eu ia para a faculdade quieta, saía quieta, fazia os trabalhos que me pediam, muitos trabalhos de esquerda. Eu fiquei lá 2 anos literalmente infiltrada, vendo o ódio deles para com a fé, para com a Jesus Cristo, para contra a Santíssima Trindade. Eles têm ódio mesmo, eles trabalham contra isso. Eles querem que você não acredite de jeito nenhum. E isso é dentro das matérias, nos discursos, nos trabalhos. Eu lembro que eu tinha um trabalho... É tudo direcionado para essa... Eu lembro que eu tinha uma matéria que tinha que tratar de um filósofo que foi muito importante, que é o Santo Agostinho. Só que Santo Agostinho, ele tem a filosofia dele baseada na filosofia cristã. Isso. E aí a gente estudava sobre o tempo. E para Santo Agostinho, o tempo é uma dádiva, porque onde Deus mora, né, tipo no céu, não existe cronos. Então não existe temporal. Passado, presente e futuro. Então por isso que a gente chama o presente de presente, inclusive, porque é uma dádiva, né? A gente só tem isso, a gente só tem o agora. E como a gente, até em relação ao tempo, está subjugado à vontade de Deus. Porque por mais que o homem se sinta acima de Deus, ele não tem o poder tem controle, nem de voltar no ontem, nem de ir pro amanhã. Porque é algo irrevogável. Você acredita que meu professor, para lutar contra essa filosofia, que ele já era obrigado a dar, que ele não queria dar, ele falava que o tempo era a pior coisa que existia, que era algo capitalista, opressor, conservador. Que o tempo... Os argumentos dele é sempre voltado para esse viés, né? Que o tempo era um projeto calvinista, muito doido. E que a gente tinha que lutar contra isso. Então, assim, a nossa vida ser dividida por horas é errado. Ter hoje, amanhã... É uma loucura. Como é que você vive sem isso? Sem a determinação do tempo. Um gerenciamento. Ele falou que o hoje, o amanhã e o agora e o ontem, enfim, aquela filosofia doida, não importava, que isso era uma construção de uma cosmovisão cristã e que a gente tinha que derrubar isso.
nesse nível. Inclusive, tem um grande autor de esquerda chamado Saul Alinsky, que eu cito ele no livro. Inclusive, o livro está aqui, pessoal. Exatamente. Esse é meu, hein, gente? É o mínimo sobre a politização já é. das universidades. E aí, eu acabei lendo esse autor para poder colocar ele até o primeiro, ó. Tá aqui o Saul Alinsky, que é o Regras para Radicais. Ele é um esquerdista da nova esquerda dos Estados Unidos, e o Regras para Radicais é como ensinar você a ser um revolucionário. Você acredita que no prefácio ele faz os agradecimentos, né? O primeiro agradecimento que ele faz é a Lúcifer. Porque ele considera a Lúcifer o primeiro revoltado, o primeiro revolucionário, porque se revoltou contra Deus. Então, de fato, eles mostram a que vieram e para quem vieram. Basta a gente... Instrumentos do diabo, né? Exato. Basta a gente enxergar além desse discurso... Devolver aqui o do pastor. Além desse discurso de estou aqui para defender os mais pobres, estou aqui para defender os mais oprimidos, estou aqui para fazer uma justiça social. Mentira. O povo cristão precisa entender que isso é mentira, porque enquanto eles estão dando ali a esmola para o mais pobre, porque a esmola eles não tiram o mais pobre do mais pobre, quem está tirando, de fato, quem tem projeto social é a igreja, que eles demonizam. Que todo mundo sabe que a maior instituição de caridade do mundo é a igreja. Não tem uma ONG de esquerda que chegue perto do trabalho que a igreja faz. Recuperação de vidas, né? De tudo. E aí, enquanto a esquerda tá lá, somos a favor da legalização de todas as drogas, e deixa o drogado ali na rua, que não é só o drogado que sofre, a família quem faz essa recuperação. Quem vai... Gente, não é porque eu sou cristã, não, mas assim, se eu não fosse, já seria muito fã do cristianismo. Porque, de fato, assim... inclusive, existe um autor, e que eu falo assim, de fato, assim, é a fé do amor e de fato da sociabilidade, né? Da recuperação de todas as pessoas. A igreja é um grande hospital. E a esquerda quer apagar isso, quer colocar um partido no lugar. Que as pessoas recorram a um partido e não mais a igreja. Devido a a sua experiência na universidade, é que te levou para... aguçou mais ainda... Tu já era politizada. Exato. Não foi a faculdade, não foi a circunstância que te levou a isso. Você já era. Sim. Aquilo ali acendeu mais ainda, essa vontade de... Exato. O que acontece, pastor? Entrar por este caminho da política. Existe uma frase da Margaret Thatcher, que foi a primeira-ministra da Inglaterra, que ela fala que os socialistas, eles acordam cedo para trabalhar em prol da sua revolução. Que nós devemos acordar ainda mais cedo para defender a nossa liberdade. Porque a nossa liberdade, ela não passa de pai para filho. Ela não passa pela corrente sanguínea. Os meus filhos, os seus, não vão herdar a liberdade se a gente não protegê-la hoje e guardá-la para as próximas gerações. Então eu olhava ali uma máquina, que é a universidade, sustentada com o dinheiro de todos. Por que você está falando? Você quer ser de esquerda? Abre a universidade da esquerda. E deixa as pessoas de esquerda contribuírem para que aquilo ali exista. Agora, uma universidade que é de pública, todos, exato, que é para toda a população ter esse tipo de engrenagem socialista, de engenharia, para você se tornar um militante profissional. Eu fui vendo aquilo ali e eu fui percebendo assim, todo mundo que entra aqui passa por um processo de lavagem cerebral e se perde. Eu lembro que quando eu fui perseguida, 2 pessoas ficaram do meu lado. Só. E elas eram de outro curso. E elas não se encontravam comigo na universidade, porque elas tinham medo de eu ser perseguida. Minha universidade era na URCA, a gente se encontrava no centro. E sabe por que elas ficaram do meu lado? Não é porque elas eram de direita ou votavam na direita, é porque elas eram cristãs. Juro, elas eram evangélicas. Então elas viram aquela injustiça comigo. E aí elas se levantaram, Júlia, a gente acha muito errado o que estão fazendo com você. Mas não porque a gente concorda politicamente, porque politicamente a própria faculdade já estava levando eles. Mas tinha um pilar na vida deles mais forte. Hoje não. Hoje a gente criou um grupo de estudos, a gente se fortaleceu ali, eles voltaram... Um apoiando o outro aí para poder concluir o curso. Eles voltaram 100% para esses ideais. Cristãos, de direita, enfim. Só que na época eles já estavam sendo levados. Sabe? Porque é muito minucioso. A esquerda ela tem a capacidade de pegar as melhores palavras do mundo e usar para os piores sentidos. A maior clínica de aborto do mundo chama planejamento familiar. Você é contra planejamento familiar? O senhor é? Eu sou? Ninguém é. Não. Mas de fato não é o que acontece lá. É a morte de bebês inocentes de um jeito assim... aceleradíssimo, né? Porque são 80 milhões de bebês assassinados pro mundo. E é o principal pilar da esquerda. Eles querem tornar isso uma política pública. E é uma das coisas que eu mais luto contra. E era uma das coisas que eu mais via na faculdade, em debates, né? Em matérias. E a hora que eu era
aula de história. Por que vai falar de aborto? Mas para poder fazer com que dali saíssem os defensores dessa ideologia. Com certeza a gente vai mudar esse quadro agora nas próximas eleições, né? Acredito. Você acredita que essa engrenagem está muito envolvida com o MEC, né? Porque é a partir dali que do ministro da Educação que vai a reitoria. Como é que é feita essa parte de reitoria? Então, vamos lá. Porque há esse domínio esquerdista. Foi a história que eu conto no livro. As faculdades, elas foram fundadas pela igreja. As faculdades, lá de Borgonha, de Paris, as primeiras faculdades do mundo, elas tinham a intenção de unicamente pegar as pessoas que queriam aprimorar suas habilidades, colocar em um ambiente concentrado e de lá sairiam melhores resultados. Porque vamos pensar que na nossa vida comum, você chegar a uma solução mais assertiva é muito mais difícil, porque você tem as suas funções do cotidiano. Então, quando você vai para um ambiente controlado e você ganha para ser um pesquisador, para fazer uma descoberta, você evolui mais rápido. Então, essa era a intenção. Era quase que um ambiente monástico, como diz um autor que eu falo aqui, que foi um dos primeiros a pensar no contexto da universidade. Quando eu falo monástico, vamos ficar aqui concentrados em solucionar problemas da humanidade e sermos a herança cultural que a humanidade tem. Quando você quer buscar uma solução, pergunte aos universitários. Já não tem isso no nosso imaginário? Porque eles estão lá estudando muito mais do que a gente. Mas isso foi sendo perdido e substituído pela uma ideologia onde não se coloca mais o mérito, onde não se coloca mais a excelência acadêmica. Justamente por quê, pastor? Porque a esquerda percebeu uma coisa lá no século XX, lá em 1900 e bolinha, pessoal. Ela percebeu que falar para os trabalhadores pegarem armas e fazerem uma revolução era muito distante, porque as pessoas estavam satisfeitas com a vida que elas viviam, né? Elas gostavam do trabalho que elas tinham, elas queriam proteger a família delas, porque a propriedade de fato existe para isso, inclusive, para você proteger a sua família. Então, o que Gramsci, que é um dos primeiros autores da esquerda, pensou? Não vamos tomar mais quartéis, vamos tomar escolas. Porque entrando dentro dessas instituições, a gente vai tomar justamente o coração da instituição, da população, do imaginário da sociedade. Por quê, Júlia? Porque se hoje a gente olha para as nossas cortes, da onde saíram esses juristas? Das universidades. Exatamente. Se hoje, e lá em 2008, o Bonner, a Globo, era o que tinha de mais correto, assim, o que eles falavam era lei, isso que eu quero dizer, da onde que eles saíram, os jornalistas? Das universidades. E os professores que educam os seus filhos, que passam muito tempo com os seus filhos, das universidades. Então, tomando esse ambiente, a gente vai se perpetuar no poder. E vai chegar a um socialismo sem precisar fazer revolução. Onde todo mundo vai ser de esquerda sem saber. Que era de fato o que acontecia no Brasil, há um tempo atrás. A minha avó sempre foi muito evangélica, né? Assembleana, então assim, sempre nunca gostou de Globo, de novela da Globo, nem nada daquilo. Mas num tempo que ela era sozinha, eu achava minha avó doida. Até meu avô achava. Falava, não, como assim? As melhores pesquisas. Tá todo mundo exatamente. Indo por ali, né? Aquele efeito de manada. E isso aconteceu sem a gente perceber. Até chegar um homem e começar a mostrar ali, olha, duvidem do que estão falando, porque se estão falando é por uma intenção muito específica de perpetuar o povo nessa pobreza, não só pobreza monetária, mas espiritual, mas de consciência. A visão dele foi sensacional. Exato, exato. Então, assim, a gente pode discordar de muitas coisas dele, mas um povo despertou ali de novo, sabe? Um povo que estava adormecido e que já estava sendo muito vilipendiado há muito tempo por essas ideologias. Era aquilo, se você chega na rua e você pergunta se você é a favor do aborto, as pessoas não são. O povo brasileiro é conservador. O povo brasileiro é cristão. Só que a gente não tinha nem quem votar. Então a pessoa lá vota. Foram muitos anos eles no poder, né? E aí, respondendo ao senhor em relação ao MEC ou à reitoria, hoje em dia a gente vê reitorias que são indicadas por partidos de esquerda. A própria reitoria da UFRJ, o reitor ele é filiado ao PT. E ele é uma indicação da Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT. Ele abriu a universidade dele. É possível mudar isso. É possível. Através do presidente. É possível. É possível mudar isso não só através do presidente, é possível a gente mudar isso melhorando a Base Nacional Comum Curricular, passando leis de intolerância política e religiosa dentro da universidade. Porque quando eu fui perseguida, quando descobriram que eu era de direita, conservadora, cristã lá atrás, eu fui ameaçada, eu fui xingada, eu fui hostilizada. Falaram que meus dias na faculdade estavam contados. Falaram que eu me bati. Tudo que você pode imaginar. Eu tô até resumindo aqui para
nem cair o nosso O podcast. Estado laico só serve para ele, para a Exato. bandeira deles, pra gente não, né? O que eu quero dizer é, por exemplo, como é que alunos que fizeram isso com outro estudante, que não chegou lá falando, eu vou votar em fulano, eu não falei isso, eles descobriram, me caçaram, literalmente acharam. Não recebem uma advertência, não recebem uma punição. Então é para isso que a gente pode melhorar as nossas leis, para que elas tenham mais efetividade justamente nesses casos. Porque a gente tem que garantir a liberdade religiosa de expressão, principalmente nos ambientes acadêmicos. Todo mundo já deve ter ouvido falar que a gente descobriu a possível cura da tetraplegia, né? Com a cientista Tatiane Sampaio. Essa cientista hoje, a gente está hoje, 21 de julho. Hoje, ela está sendo cancelada e hostilizada como eu fui pelos alunos dela. Sabe por quê? Porque ela falou que a molécula da tetraplegia que ela descobriu tem formato de cruz. Eita, Ela só falou isso numa entrevista. E aí os alunos, para você ver o nível de ideologia que existe dentro das nossas universidades, não querem ter mais aula com ela. Falaram, eu sabia que ela era uma fundamentalista desde que ela falou essa frase. E ela está sendo cancelada. E eu vi os movimentos estudantis fazerem isso com uma cientista brilhante. Então a gente vê que até a intenção primordial da faculdade, que era buscar essas soluções, essas curas, desenvolver antibióticos, enfim, está sendo perdido por uma ideologia. Porque é que eu fiz história e a área de humanas é muito pior realmente, mas eu adoraria ter aula com ela se eu fizesse biologia. E os alunos não querem porque ela falou que a molécula tem formato de cruz. O nível de ideologia é muito grande. O professor Olavo de Carvalho foi uma peça fundamental nessa retomada da direita, né? Vamos dizer assim. Sim. Ele falava isso quando ninguém falava, né? Lá nos anos 90. É muito bom a gente perceber, e eu percebi isso escrevendo o livro, que a história recente não é só Bolsonaro. É tanta gente que veio antes e batendo na mesma tecla e alertando. Generais da pós-ditadura falavam... Figueiredo vocês... falou isso aí. E tem um que eu cito aqui também, que é o Sérgio Coutinho. Ele fez um livro sobre guerra cultural. Olhem para as nossas universidades. Olhem onde os comunistas vão crescer. E olhem por onde eles vão dominar a nossa nação. Eu tive um professor, foi o único professor que não era de esquerda. E eu não conhecia ele, tá, pessoal? Porque ele estava afastado 2 anos da faculdade porque ele era ameaçado de morte pelos alunos. Porque ele não era de esquerda e porque ele era cristão. Ele entrava para dar aula e tinha na sala dele, vamos matar o fulano. Ele volta da aula depois da minha perseguição, que ele fala, se você não desistiu, eu também não vou. E a gente, nas nossas conversas intermináveis, aquilo tudo de dando força um pro outro ali, ele falava, Júlia, eu me formei nos anos 70. Ele era um pós-doutor, um cara, assim, extremamente inteligente, mais de 20 livros publicados, e ele não conseguia dar aula. Porque os alunos não queriam. Já rejeitavam, né? Só dele falar que Cuba era uma ditadura. Só dele falar que a esquerda perseguiu os cristãos. Porque perseguiu. Se você olha os campos de trabalho forçados de Cuba, ele falava, e ele mostra isso, porque era a aula que ele dava. Colocavam padres, pastores e pederastas. E a esquerda diz que é que é pela liberdade religiosa, que é pela liberdade de orientação sexual, né? Que você pode ser o que quiser, mas eles que perseguiram essas pessoas. Nunca foram os cristãos. Eles querem botar que a direita é fundamentalista, que os cristãos que perseguem, os cristãos que sempre foram perseguidos. Na própria Europa também houve esse... Esse movimento não começa aqui. Ele vem importado lá de fora. Porque foi lá de fora que começou esse entendimento. Que dominando essas instituições... Exatamente. Dominando essas instituições, se dominaria de fato toda a sociedade. E a coisa mais que eu sempre falo assim, nós cristãos, a gente precisa se marcar com a cruz de Cristo e ir para a batalha. E quando eu falo, Júlia, mas por que você fala isso? Porque o outro lado está muito empenhado em querer destruir a nossa fé. E quando eu falo outro lado, eu não falo só de esquerda, não. Se a gente olha para o nosso país hoje, existem muitos islâmicos que moram aqui e eles não viram cristãos por conta disso. Eles moram num país majoritariamente cristão e eles continuam professando a fé deles Alá e a sei lá o quê. Por que nós cristãos, quando a gente entra na faculdade ou quando a gente entra dentro dessas academias de pensamento, a gente abandona a nossa fé? É tão frágil a nossa fé. Então a gente tem que até pensar em quem vive a vida diferente da nossa. Temos que levantar a bandeira, né? Se um islâmico vem pro Brasil, vive num país cristão e não vira cristão por isso, por que o cristão vai virar de esquerda e deixar de ser cristão por entrar numa faculdade, por, como eu falei, por entrar aí, por conviver numa classe cultural maior? Porque as pessoas abandonam a fé.
A gente vê as grandes vozes da mídia hoje, nenhuma delas se levanta para falar de Jesus. Tanto cantores, quanto artistas, quanto comunicadores. Parece que tem até um certo tipo de asco, sabe? A cristandade em si. E aí volta a primeira pergunta que o senhor me fez. Quem é a Júlia nos bastidores? É uma pessoa que... eu não tô sendo demagoga. Júlia, né? É uma pessoa que... Né? Exato. Júlia. É uma pessoa que busca defender sua fé e tá buscando o caminho pro céu. Não foi a Júlia que foi chamada. Todos nós fomos convocados. Por isso que eu tô falando, a gente precisa se marcar com a cruz de Cristo. Porque, inclusive, é o que eu falo nesse livro aqui. Ah, Júlia, como a gente vai vencer essa hegemonia e as universidades e toda essa dominação? Como os 12 apóstolos derrubaram o maior império que o mundo já viu, que foi o Império Romano, sem levantar uma arma. Eles foram lá para pregar a verdade. E eles derrubaram o maior império que esse mundo já viu, sem fazer revolução. Porque hoje em dia, quando você pisa em Roma, Roma é a capital do cristianismo, né? A Roma que perseguiu os cristãos se manteve como ponte cristã para o mundo inteiro. Então, assim... Quando eu falo ponte cristã, de retomar Jerusalém da mão dos islâmicos, né? De a gente poder de volta, os cristãos poderem fazer lá a peregrinação. Então, assim, a verdade, ela é algo que alastra. Então, quando eu olho para minha faculdade, eu penso assim, realmente, uma Júlia... Quando eu falo faculdade, eu falo todas, né? Todas as públicas. Uma Júlia só não é suficiente. Mas Pedro, Paulo, todos os apóstolos não pensaram nisso. Até porque eles nem pensavam em derrubar o Império Romano. Eles só pensavam em pregar a verdade. Então, não penso em derrubar a hegemonia da esquerda. Eu só penso em fazer a minha parte. Em falar a verdade. E só de a gente estar aqui falando proteger, sobre isso... Exatamente. Eu fico encantado com a tua clareza, com a tua... não só pauta, né, mas saber aquilo que já vai fazer, né? Você vem candidato agora a deputada federal. Isso. Minha primeira eleição. E o que você pretende fazer? A primeira coisa que você pretende já de cara... Nossa, eu já fico feliz que o pastor já está considerando até que já que tá os caminhos para mim, vendo. Exatamente, estão desenhados. E eu consigo ver com muita clareza. Bom, eu estou concorrendo a uma eleição no Legislativo pela primeira vez porque eu quero representar uma parcela da população. Então, meu primeiro meta, né, é fazer jus a essa parcela da população. Então, não estou indo lá para agradar. Quem tem que agradar é alguém do executivo, que não tem que fazer distinção, né, do povo, porque todo povo é de todo mundo. Então, assim, o executivo eu acho que tem que governar para todos. Primeiro que eu não vou governar, eu vou legislar. Então, eu vou legislar para alguns. Então, esses alguns podem contar, se confiarem em mim. E eu espero que confiem em uma pessoa que vai lutar veementemente contra o aborto. Contra todo... Porque Júlia, por que você fala primeiro aborto? Porque pra mim, o aborto é a paródia de Satanás. Eu não vejo Deus ficando mais triste do que vendo um bebê inocente sendo morto na barriga de uma mãe. Então, acho que é onde Satanás vence. Absurdo. E quando eu falo a paródia de Satanás, porque quando uma abortista, uma feminista de esquerda, do Partido PSOL e do PT, que são deputadas, que são eleitas para representar o povo fluminense, que tem muitas aqui, posso citar Thalíria Petroni, Jandira Fegali, entre tantas outras, que o povo acaba depositando seus votos, qual que é o principal argumento que essas mulheres têm? Meu corpo. Esse é o meu corpo, minhas regras. O que Jesus Cristo fala na Santa Ceia? Esse é o meu corpo. Que vai ser entregue por vós. Então, eu fico até meio emocionada quando eu falo isso, porque parece de fato a paródia de Satanás, quando ele pega isso que pra gente é tão sagrado e usa justamente para ser a porta de entrada pro genocídio mais nefasto que existe. E a gente precisa combater isso com todas as nossas forças. Segundo, a ideologia de gênero. Eu não posso pensar que em um país que 50% da população não tem acesso à água tratada, a esquerda esteja colocando para votar o direito de homens biológicos entrarem no banheiro de meninas. Que essa é a pauta da esquerda. A gente precisa primeiro travar isso e depois começar a construir esse Brasil, onde quer tratar a água das pessoas, onde quer dar mais oportunidade para as pessoas, onde quer diminuir impostos. A gente precisa entender onde que o Brasil é uma locomotiva, pastor, o senhor sabe. A gente não dá certo não é por falta de trabalho, é porque tem alguém que nos atravanca. Colocando outras pautas, que a direita ela sempre está tendo que reagir. A gente tem que começar a agir. A ir na frente. Porque assim, ao invés de a gente já ter uma lei de proteção para as meninas, a esquerda já vem com a lei de não, colocar homens no banheiro. Porque eu preciso fazer com que essa população trans se sinta bem usando os banheiros pela identificação. É uma loucura tão grande. Não tem nem cabimento, é até difícil explicar. Então, assim, eu quero defender contra essa... porque eu posso falar uma aberração.
Isso contra esse tipo de aberração. Enquanto a esquerda está lá tratando drogas como uma mercadoria, eu quero falar, não, drogas são o mal do século. Entende? E poder defender endurecimento penal, principalmente, que a gente precisa muito. Nossa, a esquerda volta... É tanta coisa para fazer, gente. Se eu for contar aqui meus projetos, a gente não vai sair daqui. Porque, tem de muita fato... coisa, né? Tudo que a esquerda colocou a mão, né? Que é ela utilizada destrói. pela máquina da... Exatamente. Para aliciar os menores. Porque sabem que não vão responder pelos crimes. Por isso que eles conseguem fazer esse exército. E na própria Base Nacional Comum Curricular, que o senhor está falando em relação ao que é ensinado nas universidades, tem muito que a gente pode fazer. Muito, muito. Porque hoje, o MEC, que estipula o que essas crianças e adolescentes vão aprender, ele é um MEC ideologizado, politizado. E a gente precisa de alguém disposto a comprar essa briga, de realmente abrir essas trincheiras e falar, isso aqui não dá para ser ensinado. Como é que... E tomar esses lugares. Exato. Como é que agora, vamos lá, não pode se falar de Jesus, não pode rezar, não pode orar, não pode fazer nada. Mas tá na Base Nacional Comum Curricular ensinar a religião de matriz africana. Eu posso dar um exemplo? Pois é. Eu tenho uma vizinha que os filhos dela estavam numa escola cristã. Então você acha que vai ter uma educação cristã. E ela chegou um dia e eles estavam aprendendo batuque. Batuque, com axé, com não sei o quê, com aquilo tudo. E ela falou, olha, essa escola aqui é cristã. Eu coloquei meus filhos aqui para aprender a falar amém, não axé. Aí a diretora falou, mas tá na Base Nacional Comum Curricular. A gente tem que ensinar. Como assim? Como assim? E as outras? Exatamente. Não, detalhe, tem liberdade de ensino. Se você coloca seu filho numa escola cristã, é porque você quer que ele tenha uma doutrina cristã. Entende? Seja uma escola adventista, metodista, enfim. Então, assim, os pais, eles têm que ter essa autonomia. Isso a gente pode fazer isso através de leis, né? E bem aplicadas, inclusive. Que hoje não tem. Não tem uma lei que garanta que você possa educar o seu filho do jeito que você quer. Hoje, no dia de hoje, tem 2 pais que ganharam 50 dias de prisão por conta de um juiz militante que saiu de uma universidade porque eles educavam as filhas em casa. E as filhas tinham uma rotina de oração, de leitura. E sabe qual foi o argumento do juiz para prender esses pais por educar as filhas em casa? Porque as filhas não tinham contato com funk. Ele botou isso na sentença. E com outras religiões. Ué, o que tem elas não terem contato com outras religiões? É o critério familiar, né? Exato. Da educação familiar. Mas aí que vem a esquerda querendo que o filho seja educado pelo Estado. E tire a sua autonomia. E aí você vê o seu filho se perdendo, mesmo você levando ele para a igreja todo domingo, você não sabe onde isso começou. Começou aonde o Estado tirou o seu direito de educar o seu filho da forma que você quer. Você acha que a educação básica, ela deveria ser descentralizada de questão política? É claro que tudo está envolvido em política, né? Não tem jeito. Claro. Mas eu acho que não começa com esses problemas da base, lá da base. Com certeza. Eu acho que o pastor pensou exatamente na raiz do problema. E isso é, mais uma vez, culpa da esquerda. E, Júlia, por que você fala culpa da esquerda? Porque hoje o Brasil é um dos países que mais investe em educação no mundo. Se você for colocar em relação ao PIB, nós investimos tanto quanto a Suécia. Porque a gente investe 5,5% do nosso PIB em educação. Então não falta dinheiro. Falta aplicabilidade certa. Hoje, cada aluno de uma instituição federal ou pública desse país custa $52 mil por ano para os cofres públicos, para ficar lá fazendo militância. Enquanto um aluno de ensino básico custa 2 mil, 3 mil. Então a base não tem muito investimento. O Lula, ele bota essa questão de pé de meia para dar para quem ficar no ensino médio, porque o aluno do ensino médio vota. E ele quer que vote nele. Exatamente. Porque não tem isso na educação de base. Pergunta, exatamente. Então, assim, hoje em dia a gente tem uma educação da esquerda, Paulo Freireana, que faz de tudo para a criança desistir da escola. Eu sei que o senhor que está mais de frente, quando eu falo de frente no sentido social da coisa, de conviver com o povo, de ver uma comunidade de pessoas, vê que é difícil você querer mandar seu filho para a escola pública. Porque tudo leva a querer sair. A já começar a trabalhar num subemprego, muitas vezes. Por quê? Porque não tem investimento no lugar certo. Não é que falta dinheiro. Não precisa-se de mais dinheiro. Precisa-se de um plano de educação que foque justamente nisso. Numa educação de base forte. E isso vai fazer com que uma educação de universidade seja forte. Mas o que a gente vê hoje são bilhões na universidade pública. Só a USP tem 9 bilhões por ano de investimento. E o retorno é baixíssimo. De produção científica, de pessoas aptas para trabalhar na sociedade. É baixíssimo, é muito dinheiro
Caíram, todas as universidades caíram nos rankings internacionais de educação. Por quê? Porque a excelência acadêmica deu espaço para militância de esquerda. Júlia, o teu trabalho é maravilhoso. Eu não tenho dúvida de que a partir de janeiro a gente vai ter aí com certeza, uma deputada federal que vai incendiar esse Brasil. Já está incendiando, né? Vou ler esse livro aqui com o maior carinho. Já vi lá no teu Instagram bastante coisa. E em falar nisso, teve os vídeos da retratação, né? Então. Porque tem uma questão de judicial, né? Como a faculdade não fez nada quando eu fui perseguida, eu entrei com um processo, né, criminal, que deu andamento 4 anos depois. E aí, na audiência lá, eles tinham que se retratar de alguma forma, ou pagar uma cesta básica, enfim, na audiência de conciliação. E eu pedi que fosse um vídeo, porque foi justamente onde eu fui ameaçada, né? Eu fui tirada do grupo da turma, eu fui muito xingada mesmo. Eu não vou ficar falando aqui, porque senão até cai o nosso vídeo. Não terminar a sua graduação. Não, era isso. Eles falavam, seus dias estão contados, sua não sei o que, do não sei das quantas, que eu não vou ficar falando os xingamentos. Mas muito. Falavam que eu nem ia pisar mais na faculdade, que a faculdade não era pra mim, que se eu pisasse lá eu ia apanhar. Invadiram a minha sala diversas vezes, com blusa do Lula em verde e amarelo, me chamavam de fascista, de fundamentalista. Eu lembro de uma vez que a menina virou pra mim, ela tava sentada na minha frente. Depois que tinha invadido a minha sala, o pessoal saiu, que tinham gritado muito. Loucura, né, gente? E aí ela virou pra mim, olhou no meu olho e falou assim: eu te odeio. Mas assim, do fundo do... Eu falei, mas eu nunca fiz nada pra você. Ela falou, mas eu te odeio. Porque a faculdade não é pra você. Você não tinha que estar aqui. A faculdade é pra lésbica. A faculdade é pra filho de prostituta. A faculdade... Juro que ela falou... Eu não vou esquecer as palavras, porque ela falou tanta coisa louca. A faculdade é pra transexual. Aí eu falei bem baixo pra ela. Eu falei, olha, eu tô aqui pra estudar. A faculdade pra mim é pra quem quer estudar. E eu quero estudar. E ainda falei, outra, a faculdade é pública. Pensamento. E eu falei, a faculdade é pública. Metade dos contribuintes que pagam isso aqui são de direito, são conservadores. Eu tenho certeza que eles estão muito felizes de eu estar aqui. Então, você me dá licença? Aí ela virou e falou assim, até o último dia que você ficar aqui, todos nós vamos te odiar. De fato, me odiaram até eu me formar mesmo. Mas é aquilo, né? Ser vaiado por uma multidão de idiotas é o preço de não ser um deles. O bom é que você conseguiu, né, vencer e se formar, né? Mas sabe o que é, pastor? Foi quando eu falo assim, a sociedade civil é de direito cristão, porque é verdade. Eu me via dentro de uma bolha ideológica convivendo com a esquerda, mas quando eu fui perseguida e postei o vídeo da perseguição, que na época era meu noivo, hoje é meu marido, falou, Júlia, grava um vídeo, porque senão você não vai conseguir pisar na faculdade, porque eles vão te agredir. E eu boto lá a câmera com aquela cara inchada de choro, que eu tava, né, com medo de apanhar mesmo, e fala a minha história. Oi, gente, meu nome é Júlia de Castro, tenho 20 anos, estou sendo ameaçada. Eu não sabia o quanto, como eu falei, como a sociedade era conservadora. Eu pisei na rua naquele dia, era todo mundo, Júlia, se quiser segunda eu tô lá com você. Júlia, se quiser eu vou... Mas, pastor, era todo mundo. Então, isso me deu força. Eu comecei a perceber, não, se esse ambiente está deflagrado pela esquerda, o resto da sociedade ainda se mantém com as suas opiniões firmes, com as suas convicções, com os seus valores e com os seus princípios inegociáveis, é aqui que eu vou resgatar, então. Ah, Júlia, você resgatou como? Me mantendo lá dentro. Sendo uma pessoa abertamente cristã, conservadora, indo todos os dias para aula. Aquilo ali foi meu vale, eu sempre falo, foi Daniel, meu vale da sombra dos leões. Foi minha cova dos leões, exatamente. Hoje você não pode porque dá palestras nas igrejas, né? Eu já estou pensando em te levar lá na igreja. Acredito que posso, né, Garrido? Estamos tendo aqui uma aula gratuita aqui com Júlia. Posso. Inclusive eu palestrei recentemente numa igreja lá no Espírito Santo e foi para jovens também, né? E aí os pais... vou te levar lá na igreja, com certeza. E os pais muito preocupados em relação aos jovens mesmo, né? Mas às vezes a gente tem que respeitar o que o professor está falando e o que ele está imperando. Eu falei assim, olha, a gente tem que entender para quem a gente está criando os nossos filhos. Minha mãe sempre falou, eu não crio filho para o mundo, eu crio filho para o céu. Então, assim, desrespeitar, não é nem desrespeitar, né? Mas ir contra uma ideologia que está sendo imposta sobre seu filho é mais do que um direito, é um dever. Porque já diz Paulo, em Atos, se eu não me engano, que antes de respeitar a lei dos homens, é preciso respeitar a lei de Deus. Então, se eu estou em um ambiente que prega ideologia de gênero, se eu sou heterossexual, exatamente, é uma ofensa. O aborto, né? Que é se eu estou em um ambiente que o aborto está acima de tudo, se eu estou em um ambiente onde minha fé não é respeitada, é preciso desrespeitar a lei dos homens para respeitar a lei de Deus. Então, por isso que eu falo assim, hoje o cristianismo e a política, eles se misturam porque a política está em tudo.
E se ela vai reger as nossas vidas, que a gente possa se organizar para que pelo menos o Estado nos respeite. Então, quando a esquerda quer ofender, existe uma bancada evangélica no Congresso, qual que é o problema? Existe a bancada da esquerda radical, existe a bancada do aborto, a bancada do feminismo. Por que não pode existir a bancada que defende... E não é Estado teocrático, perdão, pastor. Não. Eles querem mostrar como se a gente quisesse implementar uma ditadura do cristianismo. Mentira! Nunca se teve uma ditadura cristã na história da humanidade, porque o cristianismo ele não veio para isso. Nós somos uma religião pacífica, do equilíbrio, do meio, do amor. Então é para isso que a gente tem que estar lá, para falar justamente isso. Ou quem colocou ditadura no mundo foram vocês. Quem matou milhões de pessoas foram vocês. Quem fez campos de trabalho forçado foram vocês. Não foi os cristãos. Pelo contrário, sempre fomos contra a escravidão. Sempre trabalhamos contra todo tipo de opressão. E enquanto a esquerda quer usar do oprimido como capital político para poder ganhar voto, o único capaz de realmente, como eu falei, resgatar aquela pessoa e dar amor e dar voz e ouvir são os sacerdotes, são os líderes. Nenhum projeto social da esquerda se equipara ao trabalho que a igreja faz. E é isso que a gente tem que falar lá. Porque eles querem apagar isso, ela não é uma ONG. ONG? Pelo amor de Deus. Qualquer igreja, a menor que seja, já dá mais cesta básica, mais atenção do que a maior ONG da esquerda, que leva nosso dinheiro, né, inclusive. Exatamente. Essa distribuição aí. Júlia, foi um prazer. Obrigada, pastor. Conversar contigo, ter essa aula aqui, né, gratuita para todos nós, com essa professora maravilhosa e candidata a deputada federal. É pré-candidata. Estão me corrigindo aqui. Mas se o senhor postar depois de sexta, já é candidata. Tem esse livro maravilhoso que eu recebi aqui de presente, com dedicatória. Não fica com inveja não, tá, gente? Mas com muito carinho vou guardar, né? Se eu for na igreja, eu dou dedicatória para todo mundo. E todo mundo pode visitar o Instagram, né? Que é Júlia de Castro BR. Muito obrigada pelo espaço, tanto no Instagram quanto no Facebook. Vocês vão lá acompanhar meu trabalho. Eu espero muito que, de fato, a gente agora esteja construindo uma geração, quando eu falo geração a minha, né? Parabéns. De pessoas dispostas. E, principalmente, pastor, que era a última coisa que eu queria falar aqui. As pessoas, hoje em dia, têm muita desesperança na política, né? Já na minha despedida. Gente, mas as pessoas entram e se perdem, enfim, aquilo tudo. De fato, o poder, ele é afrodisíaco. Por isso que a gente vê pessoas muito bem intencionadas que entram lá e acabam perdendo os seus valores. Ou, né, esquecendo para quem e pelo que elas estão lá. Só que a gente precisa entender, foi o que eu falei, que essa geração, e eu sei dessa geração porque eu convivo com o Nicolas, convivo com todo mundo que ele está levantando, nos bastidores tem um preço. E eu acho muito difícil qualquer proposta na política poder pagar esse preço, que é um preço de um Deus crucificado. Eu tenho um valor, de fato tenho. Então assim, se eu puder morrer por mim e ressuscitar, aí você vai comprar meu preço, exato. Mas se não... Esse foi o maior líder de todos nós. Exatamente. Então a verdade quer saber qual é o teu valor? Olhe para a cruz, você vale um Deus crucificado. Então assim, a gente precisa que pessoas boas se levantem. E não é só a Júlia, quem está em casa também e está nos assistindo. O pai, porque a mãe, já dizia todos. Martin Luther King, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E eu tenho certeza que os bons estão se levantando agora. E vão ocupar todos os espaços, não é só Congresso, não é só Assembleia Legislativa, vão ser médicos contra o aborto, professores que não doutrinam, jornalistas comprometidos com a verdade, cozinheiros, sabe, que fazem todas as áreas a gente vai ocupar e vamos resgatar esse país. Gente, Júlia, eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigada. Não poderíamos retornar ao Pode Vinde, né, Bira? De forma melhor. Tivemos uma aula aqui maravilhosa. Que Deus abençoe sua trajetória. Conta conosco, tá? Estaremos juntos. Obrigada, pastor. Um grande abraço. Obrigada. Até a próxima, gente.